Forte abraço, torcida tricolor! Começa agora mais uma edição do podcast Fórum Coral. O Fórum Coral, que é um grupo de amigos que se conheceram pelas redes sociais e que você pode acessar pelo @Fórum Coral no Twitter e pela página no Facebook Fórum Coral. A chance do Santa, a última chance do jogo. O Náutico vence por 1-0. Léo Costa! Gol! Podcast Fórum Coral. A voz da torcida tricolor do Santa Cruz. Eu sou o Maurício Tadeu e no programa de hoje nós vamos falar sobre Náutico e Santa Cruz, sobre Santa Cruz e Belo Jardim, o próximo jogo do Santa pelo Campeonato Pernambucano na quarta-feira, e também um pouco das comemorações do aniversário do Santa. E para a edição de hoje do podcast nós temos uma nova mesa. Fernando Moura. Saudações corais. Um convidado internacional hoje na mesa, Túlio Carvalho. Ni hao, torcida coral. Prazer estar aqui com vocês. É mais um Santa Cruzense lá na China. Pela imprensa, o nosso convidado de sempre, que sempre é um prazer ter a participação dele, Rafa Contente. Você pode acompanhar o trabalho do Rafa, que cobre os 3 clubes aqui da capital, no @Rafa Contente pelo Twitter. Um abraço, Rafa. Um abraço aí pro pessoal e uma honra mais uma vez estar participando aqui do podcast do pessoal do Fórum Coral. E completando a mesa de hoje, Hugo Fernandes. Valeu aí, pessoal, o convite, né? E saudações corais. Bom, e aproveitando essa visita ilustre de Túlio Carvalho, eu fiquei com uma curiosidade de saber como é torcer pro Santa Cruz estando tão longe, lá na China. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e falasse também como é a interação com o torcedor chinês, como é a paixão do torcedor chinês pelo futebol e se eles conhecem também o Santa. Então, é difícil, cara, porque o horário lá é outro, né? O Santa tá jogando e eu tô tomando café. Ou dormindo, que é madrugão. Não dá pra tomar uma cervejinha vendo o jogo, não. Dá. O problema é que eu acordo ressacado pra trabalhar, né? Mas aí a gente dá uma força. Final de semana tô sempre ligado. Às vezes eu acordo minha mulher gritando gol a favor, contra. E a relação com os chineses tá sendo bem legal. Assim, no ano do acesso era mil maravilhas. Todo guri chegava e aí, professor, seu time ganhou. Aí ganhou 3-0. Mas esse ano já parece que eles adivinhavam as derrotas, pô. Aí eu ficava, não, perdeu, mas vai melhorar. E eles estão assim, meio que desenvolvendo um carinho, porque a minha estratégia é botar o Santa Cruz no caminho deles. Eles são alunos meus, eu premio eles com... Sempre levo adesivo do clube, camisa. O melhor aluno do ano eu dei uma camisa oficial, ele ficou todo contente, ele vai pra lá, não tira pra nada, tá ligado? Mas é sensacional, assim, você poder botar o Santa Cruz no caminho desses meninos que não iam conhecer nunca. Um amigo meu agora tava dizendo a Bessone, ele vai ganhar uma camisa coral porque ele não sabia o motivo das listas serem horizontais. E ele perguntou porque na maioria dos clubes as listas são vertical. E eu mostrei pra ele, disse, é porque na fauna brasileira tem uma cobra coral. E é o mascote do clube. Ele, cobra coral, mostrei a foto, ele, cara, que sensacional, vocês vestem os jogadores de cobra mesmo. Aí eu fiz, por aí, a ideia é essa. Aí eu tô trazendo aqui com uma camisa personalizada com o nome dele e ele disse que vai se associar, né? Vamos ver, eu vou cobrar. Muito bom, muito bom. Bom, Túlio, então a gente pode dizer que você está sendo um verdadeiro embaixador do Santa Cruz na China, né? Já está conseguindo trazer muitos torcedores já para ser sócios, para acompanhar o dia a dia do Santa? Então, a ideia é essa, né? Para onde eu vou, eu tento levar o Santa Cruz comigo. Esse australiano, amigo meu, ele de verdade mostrou interesse em se associar. Mas o meu alvo é um chinesinho, né? Porque vai que ele chama mais um amiguinho, aí ele chama outro amiguinho, quando vê lá 10 mil torcedores, é uma reunião de condomínio, né?
E o primeiro assunto de hoje é o jogo Náutico e Santa Cruz. Eu vou começar perguntando para Hugo Fernandes o que você achou do jogo, do desempenho das equipes, especialmente do desempenho do Santa. Bom, jogo de começo de temporada, né, é isso mesmo, né? O pessoal lento, entrevado, né? O pessoal lento, entrevado, que pra gente ver é um pouco complicado, né? Sobre o Santa, eu não esperava outra coisa do que aquilo que a gente viu, né? No time pesado. Eu ainda não vou cornetar muito não, né? Até porque a gente trouxe o quê? 12 jogadores, ainda é o quê? Janeiro, né? Então o Santa está em busca dessa questão tática, questão física muito grande, né? O destaque que todo mundo coloca, desde o jogo contra o Campinense e tal, é o Léo Costa. Mas ele sumiu muito no segundo tempo, né? Teve alguns chutes, né, tal, no primeiro tempo, mas só se destacou pelo gol. Para mim, um destaque que eu gostei bastante foi o Bárbio, porque eu gosto muito de um jogador como ele, que é brigador, que corre, que vai para cima, que veste a camisa, né? Diferente no caso, por exemplo, o Primão, né? O Primão eu acho que não vai ter espaço nesse time, porque o que parece para mim é que Eutrópio quer jogar com 4-2-3-1, né? Isso, com os dois pontas, né? E eu acho que o Bárbio pode se encaixar muito bem do lado esquerdo. A nossa bronca é o ataque, porque a gente viu que ficou muito espaçado. Everton Santos de um lado, muito isolado, o André também muito sozinho na frente, né? Então a gente vai ainda aqui comentando, fazendo rodízio aqui para a gente chegar nesse assunto. Fernando, o que você achou da evolução do time, né? Dos primeiros jogos? Porque fisicamente já deu para perceber que a equipe já é um pouco mais solta, correndo um pouco mais, mas ainda com alguns problemas técnicos, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, obrigado, Maurício. Rapaz, eu gostei. Assim, eu não esperava muita coisa do Santa, sabe? Porque, como a gente sabe, o Santa foi montado, acho que 22 dias só. Todos os jogadores recentes, assim, novos. E para entrosar a gente sabe que é difícil, né? E o Náutico, assim, já vinha, assim, tinha jogadores do ano passado e veio treinando primeiro que a gente. E uma coisa também que enganou muita gente foi a estreia do Náutico com o Uniclinic. Que o time do Uniclinic é muito ruim, muito fraco. E o Náutico sobrou. E eu acho que, assim, deu uma impressão que... E como a gente jogou muito mal com o Campinense, né? Deu uma impressão... Pronto. Uma expectativa da torcida do Santa não estava muito... Assim, no histórico, a gente estava confiante. Mas se a gente fosse olhar pelo desempenho na estreia do Nordestão, não dava para ser muito otimista, não. E assim, o que eu mais queria era que o Náutico tivesse completo. Porque, sério, primeira fase de Pernambucano, né, não vale muita coisa. E pra gente era um teste, né? Porque o Náutico tá sem Marco Antônio, né? O Náutico, estão colocando o Náutico lá em cima aí já nesse começo, né, por conta da estreia. E eu preferi o Náutico completo já pra gente ter um teste de começo, né? E melhorar, assim, ver melhor os erros, sabe? Pegando um time que começou bem. E é isso. Porque o Náutico também está em formação, apesar deles terem treinado mais tempo, né? Já estão um pouco mais na frente. Deu para perceber um time um pouco mais solto, né? Principalmente na parte física. Eu acho que eles conseguiram executar isso um pouco melhor. E acho que também o Santa Cruz melhorou muito a parte defensiva, né? A parte ofensiva ainda tem muito para acertar. E falando dos nossos jogadores agora, do desempenho da gente, uma coisa também que eu não gostei foi da expulsão, porque mudou muito um pouco do jogo, né? E principalmente porque tiraram dos destaques do Náutico também. Como eu falei, eu queria o Náutico completo. Eu queria o Náutico completo, sabe? E assim, a gente tá precisando muito de um atacante, assim, de um cara matador, sabe? Felizmente Zé Carlos saiu e comprometeu o nosso time. Gostei muito de L. Carlos, desde do jogo também com o Campinense. Cara brigador, que tá fazendo a frente ali, né? Assim, achei o ataque da gente muito distante também. Infelizmente a gente tá sobrecarregando muito o Léo Costa. Eu acho que Léo Costa apagou no segundo tempo por causa de cansaço, né? E jogar sozinho ali é complicado. Uma coisa também que atrapalhou foi Primão, né, ter saído, eu achei.
E concordo com o Hugo que se Primão jogar nessa função aí, não vai ser muito legal não pra gente. Eu acho que, pelo que eu vi no Atlético Goianiense, ele rende mais de segundo volante ali, pra ajudar L. Carlos. Ou também a gente pode pegar como é que eu posso falar, um cara feito o Wellington César, né? Não sei se dá pra recuperá-lo. E colocar L. Carlos de segundo volante, né? Então, Rafa, e você já tem uma visão um pouco diferente, já viu o jogo mais pelo todo, e fala um pouquinho do que você viu desse clássico. Acho que o clássico foi muito aquilo do que a gente esperava, de um clássico das emoções, e literalmente teve emoções até o final. E talvez o Náutico, por ter um time, um elenco, mas falando especificamente do time titular, o Náutico dispõe de atletas mais jovens, e num todo o Náutico tem a vantagem não só pela idade, mas o conjunto do Náutico é mais leve e parece ter desenvolvido um futebol, está se soltando nesse início de temporada melhor que o Santa Cruz, pelo fato de Santa Cruz, além de ter jogadores com um pouco mais de idade, e, tirando o Eduardo e o André, poucos jogadores de Santa Cruz têm pouca idade, e nesse caso o Náutico tem uma espécie de facilidade nesse início pré-temporada para desempenhar um melhor futebol, enquanto os atletas do Santa estão meio presos ainda. Não que o Náutico não esteja, mas a visão que dá é que os atletas de Santa Cruz estão tendo um pouco mais de dificuldade de se soltar nesse início de temporada. O Náutico, como eu falei na minha última participação aqui no podcast, eu citei como destaques que eu acho que do Náutico esse ano é o meia Dudu e o Jefferson Nem. Eu falei os dois, e na minha opinião foram teoricamente os dois destaques do Náutico ontem. E apesar do Dudu ter se metido lá naquela confusão com o André, depois com o Jaime ter sido expulso aos 39 minutos do primeiro tempo, na minha visão o Dudu era o jogador mais produtivo do time do Náutico, era o melhor jogador alvirrubro na partida, e nessa questão da expulsão o Náutico levou a pior. Apesar do Santa Cruz ter abriu mão de um jogador teoricamente ofensivo para recompor com o Anderson Salles, o Náutico perdeu mais porque Dudu é uma peça fundamental no esquema que o Dado montou, e como eu falei, era o jogador mais efetivo do time do Náutico. E após as expulsões, quando ficou um jogador a menos para cada lado, os dois times, o Náutico era mais efetivo, o Náutico insistia mais na velocidade, pegando o Santa Cruz mais preso, que tentava arrumar um contra-ataque, surpreendeu o Náutico sem muita mas no final das contas a expulsão equilibrou o jogo, tornou um receio de ambas as equipes de partir com tudo para cima, porque o Náutico perdeu uma peça importante, o Santa Cruz precisou mexer na formação e equiparou muito. Eu senti muito que as equipes ficaram receosas de jogar, uma querendo esperar a outra, e terminou com um jogo muito preso. E a expulsão também obrigou os técnicos a começarem a se mexer. Eu gostaria da sua opinião, Hugo, sobre as mexidas que o técnico Vinícius Eutrópio fez no Santa Cruz. Quais vocês aprovou e o que mais você quiser comentar sobre isso? Bom, no caso de Jaime, né, que ele já vinha apresentando ser um zagueiro lento, né, foi expulso, né, por aquela confusão toda, e entrou o Anderson Salles, que me pareceu ser um zagueiro mais disposto, né? Aquele zagueiro que dá a bica na bola, não tá nem aí. Gostei muito dele, né? Deu uma melhorada no sistema defensivo. E por falar no sistema defensivo, eu acho que, ao contrário do sistema ofensivo do Santa Cruz, o Santa já tem uma cara, já tem um pequeno esboço se apresentando ali, né? Eu, no momento, não estou sendo muito corneteiro, não. Até porque não tem condições da gente criticar nada pelo começo de temporada. É o terceiro jogo do Santa, né? No caso, Anderson Salles, para mim, entrou bem, mais disposto, mais ativo na zaga. E o William Barbio deu uma correria na frente, que eu particularmente gosto de jogador assim, um jogador que se doa. A gente sabe que não é um primor técnico, né? E o que parece apresentar no caso do esquema de Eutrópio é que ele quer manter o mesmo time com a mesma tática para tentar dar um entrosamento, o que é louvável a ideia dele, né? Então, assim, tá muito difícil ainda. Eu achei também que até o Vitor fez uma partida razoável. A gente sabe que vem sendo criticado desde o ano passado, né? Enfim, outra questão que eu acho que, nessa questão eu acho que ele errou, Eutrópio, foi na entrada do Eduardo, que
que é o lateral esquerdo, muito novo, muito verde, na minha opinião, que a gente estava comentando aqui antes do podcast, eu teria colocado o Roberto. Por quê? Porque a gente sabe, Roberto fez muita besteira no ano passado, muita bola nas costas, foi expulso contra o Sport, né? Acho que a partir dali o torcedor perdeu a paciência, mas o Roberto tem experiência, né? Então acho que isso poderia ter ajudado o Santa Cruz. E para o próximo jogo, o técnico Vinícius Eutrópio terá à sua disposição o lateral Eduardo, Roberto, que já estava no banco, e também a volta de Thiago Costa, né? Eu gostaria de saber de você, Túlio, qual dos três você começaria o jogo? Então, eu vou começar dizendo quem eu não colocaria. Thiago Costa, por questões de ritmo de jogo, transição física, pode correr risco até de forçar e ter uma nova lesão. Mas será o titular provavelmente num futuro próximo. Mas para essa quarta-feira, até para preservar o garoto, eu jogaria com o Roberto. E você, Fernando? Eu também. Eu colocaria Roberto, ou até improvisaria o lateral argentino, né? Ele é ambidestro? Ele é ambidestro, né? Então, temos duas opções aí. Bom, se ele não jogou logo no início e o técnico deu preferência para Eduardo, eu acho que o Eutrópio não está confiando muito nele, não. Não sei, eu sei que foi muito mal, assim, colocar um jogador da base, assim, num clássico, sabe? Porque, infelizmente, a gente levou o gol no erro dele, né? E isso, querendo ou não, vai ficar pra frente agora. E acabou sendo queimado pela torcida, sabe? E eu queria falar uma coisa, assim, que eu vi do ano passado pra esse terceiro jogo, assim, segundo oficial, né, da gente. Que ano passado a gente fez apenas um gol de falta no ano, né? Foi no último jogo em casa com o Grêmio, o Roberto fez um gol de falta. E esse ano a gente tá vendo aí, a gente pode ver agora nesse clássico com o Náutico, que a gente tem 2 cobradores de faltas. E no segundo jogo oficial do ano já saiu um gol de falta, e gol que tirou a gente de um vexame, assim, de uma derrota, né? É um detalhe, assim, pra gente ter ficar mais otimista, porque bola parada decide jogo, né? É verdade, e se entrar Roberto ainda tem mais o cobrador, né? Pra deixar o goleiro adversário maluco. Quanto a Eduardo, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente, porque ele entrou numa fogueira ali, e a gente tem que ter cuidado para não queimar um jogador que pode no futuro vir a ser um titular, um jogador que vale a pena para ser utilizado pelo clube, né? Eu gostaria de saber de você, Rafa, o que é que você achou das atuações do Eduardo nesse início de campeonato? E tendo o Eduardo participado de forma negativa, apesar de ter sofrido o pênalti que resultou no gol de empate na partida contra o Campinense, e ter falhado ontem de forma mais escandalosa na partida que no lance que resultou no gol do Náutico, eu acho interessante, não é que fique claro, eu não estou falando na intenção de queimar o garoto, mas eu acho interessante que seja preservado o garoto, que não seja exposto, porque eu estou vendo muitos profissionais da imprensa caindo, matando no garoto, e como a gente está falando, é um garoto, fez sua segunda partida oficial pelo clube, e eu acho interessante que fique claro, ele não vai sair eu não queria que saísse do time pela falha, mas para preservar a imagem dele, acho que seria interessante a entrada do Roberto, e ele lá no banco, junto até com o Thiago Costa mesmo, já que o Thiago Costa aparentemente não, apesar de estar à disposição, ele não tem condição de jogo de atuar 90 minutos, não tem talvez de atuar um tempo inteiro, mas seria interessante sim o Eduardo ir para o banco, para preservar um pouco a imagem dele. E sobre o Eduardo, Hugo, o que é que você pensa? Concordo com vocês, né? Eu ia preservar o moleque, né? Mas eu ia manter o Roberto ali como titular, né? Até porque é um cara mais experiente, né? Tem mais cancha, né? Deixa o menino aí, porque o Santa Cruz tem uma questão de queimar alguns atletas da base por isso, né? Muita pressão em cima, né? Por falar ainda em atletas da base, eu estava, no caso, falando com o Maurício aqui em off, né? Eu gostei muito dos atletas da base do Náutico no jogo de ontem. Manuel, eu achei bem. A gente tem que considerar que são meninos jovens aí que estão começando e tiveram uma boa postura.
Manuel Joase, que já é conhecido, já é rodado, né? Mas o Jefferson Nem, da base também, que deu trabalho justamente com o Dudu. E eu acho que ainda tem nesse time aí para se encaixar, é óbvio, o Marco Antônio no meio campo, né? E o Anselmo, que é aquele trombador, matador. Então acho que o Náutico vai se arrumar ao longo do campeonato como o próprio Santa Cruz. Bom, e aconteceu o esperado reencontro dos goleiros, né? Agora Júlio César e Thiago Cardoso como adversário, né? Eu gostei muito da atuação de Thiago Cardoso como adversário. Somente lá no final foi ótimo. Foi uma alegria. E você, Túlio, o que é que você achou da atuação dos dois goleiros? Cada ano que passa eu gosto mais de Thiago Cardoso. Ele, assim, tem uma história fantástica no clube, mas ontem eu acho que teve alvirrubro bravo com ele. Mas ele também não sabe o que aconteceu, né? A barreira mexeu, não mexeu, teve gente falando de Ananias. Mas, sim, o último lance do jogo, uma decisão rolando, um clássico como rolou emoção. Foi bom pra gente, né? Foi. Então ficou com saudade do Paredão ontem, Fernando? Então, Maurício, como no primeiro podcast, né, eu tava lamentando a saída de Thiago Cardoso, vou falar pra você, eu tô satisfeito dessa troca. Sério mesmo, porque eu vi Júlio César ontem no clássico, muito seguro. E Thiago Cardoso, né, como sempre, farrapando. Nesses momentos aí, aliás, não vou ser muito ingrato, porque com a gente ele salvou várias vezes em decisão, mas assim, ontem ele tava do outro lado e nos ajudou mais uma vez, né? E eu gostei muito. E parece que a má fase do ano passado continuou, né, Hugo? Pois é, né? A gente aqui, né? Nós somos fãs de Thiago Cardoso, já deu título pra gente, fez várias defesas, mas ele vem mal. Tem uma história linda no Santa, mas vem mal desde o ano passado. O gol foi falha nítida dele, né? A barreira ali. E assim como a gente tava comentando aqui, no gol ele caiu. Ele não chegou a se jogar, não chegou a fazer aquela defesa, não. Caiu, foi uma bola defensável, né? Sobre o Júlio César, é um grande profissional, assim como o Thiago Cardoso, e ele já era esse profissional, aquele tipo de jogador que veste a camisa do clube, assim no Corinthians, onde foi formado, passando pelo Náutico, né? E agora no Santa Cruz, eu não tenho dúvida que ele também vai ser esse cara que vai dar alegria pra gente, né? Um cara sério. Ele foi um dos destaques do time do Santa Cruz. Você quer falar um pouco mais sobre quais jogadores no time do Santa foram destaques na partida? No caso, pronto, mais um ainda sobre o jogo, sobre o Santa Cruz. Gostei de Davi, né? Apesar de ainda talento, né? Mas tem um passe bom, uma boa saída de bola. Eli Carlos, a gente já sabia quem seria Eli Carlos no time, né? Marcação, saída, disposição, né? No caso, o Júlio César, que não foi tão exigido, né? Mas é um cara que vai vestir essa camisa aí, né? André, a gente tava conversando aqui também. É complicado jogar nessa formação de costas pro gol, a bola sem chegar direito, o ataque estando aqui os jogadores espaçados, então é muito complicado aí para ele, né? Mas eu acho que ele pode render ainda sendo banco, entrando devagarzinho, né? E no caso, o Anderson Salles, como eu já tinha destacado aqui, né? E eu acho que assim, o Santa ofensivamente tá nulo, não tem nada, né? Sobre a questão defensiva, eu acho que já tem uma melhora. Anderson Salles entrou bem, né? Eu acho que também Eli Carlos fez uma boa partida. E você, Rafa, quais são os destaques que você pode falar do Santa? Olha, para quem vinha sendo muito criticado nos treinos lá em Olinda, na pré-temporada, eu gostei da atuação do William Barbio, que ele entrou, vestiu a camisa, buscou o jogo, peitou o zagueiro do Náutico, e acho que ele foi muito produtivo e eu acho que ele vai ajudar muito a equipe Santa Cruz ainda. Apesar de muita gente falar que ele se escondeu durante boa parte do jogo, acho que o Léo Costa segue sendo o destaque do Santa, mesmo teoricamente participando pouco, mas fazendo muito. E eu acho que do lado do Náutico, a questão do Dudu, que estava se destacando até a expulsão. Aí eu resumindo o Náutico, eu destaco a base do Náutico, não a base do que ficou do ano passado, mas a base de formar atletas, porque boa parte dos atletas do Náutico foi oriundo da base do Náutico, que é o Joase, que é o Manuel, o João Ananias, o Jefferson Nem e o Eric, né, que terminou entrando no lugar do Giva.
Mas o Náutico está investindo na base e acho que o destaque no todo é usar bem a base e tá formando um time versátil, tá formando um bom time o Náutico. E o Santa Cruz é aquele time, né? Tá meio preso ainda, a gente não pode encher os olhos para destacar alguém, mas o conjunto, a arrancada do Tomás foi legal, que resultou na falta que originalizou o gol do Santa. O Bruno Silva se mostra ser um zagueiro muito tranquilo, ele sai jogando bem, ele é bom no desarme, e teoricamente eu acho que agora que o Jaime saiu, dificilmente ele volta pro time. O Anderson Salles vai ficar com essa vaga, eu acredito, e vai formar dupla sim com o Bruno Silva. Eu concordo com essa dupla, viu, Rafa? E Túlio, quais são os destaques do jogo contra o Náutico? Eu vi de forma positiva a participação do André. Ele é um menino que parte da imprensa vem elogiando muito ele nos treinos e parte da torcida vinha criticando ele pelos jogos treinos. Mas ele foi muito participativo, foi protagonista num dos lances polêmicos do jogo, pênalti sofrido, o outro lance da expulsão. É um menino que está com vontade, você vê que ele vai para cima mesmo e tá quebrando um galho, porque ele não é centroavante e muita gente pode estar meio que se chateando com as oportunidades que ele tem perdido, mas a gente tem que lembrar que o menino entrou ali porque não tinha ninguém. Então tem que ter paciência, pelo menos até chegar um 9, porque o menino está entrando na fogueira e nesse jogo ele deu conta. Bom, então a gente pode fazer a votação do destaque da partida. Túlio, qual foi o destaque para você? Para mim foi o André. Hugo? Para mim foi Eli Carlos, com muita marcação, disposição aí, que é isso que ele vai ser, né? O meu voto vai para Eli Carlos também. Rafa? Eu fico com o Léo Costa, que mais uma vez foi decisivo. Fernando? Eu ia ficar com o Léo Costa, né? Pelo bom primeiro tempo que ele fez, mas assim, falando pelo jogo inteiro, para mim foi Eli Carlos. Bom, então Eli Carlos é o troféu Tará. E o troféu Tará é em homenagem ao maior artilheiro da história do Santa Cruz com 207 gols. Bom, e se nós elegimos os destaques positivos da partida, tivemos também os destaques negativos. Tivemos o morcegão da rodada. Um troféu em homenagem ao nosso amigo que estava presente no podcast anterior. Um abraço, Assis Surubim, é pra você. Bom, Túlio, pra você. Por um lance capital, eu voto no Eduardo. Hugo? Eu ia votar em Jaime, né? Por ser um zagueiro muito lento, por errar bastante, mas Eduardo foi fundamental ali no gol do Náutico, né? Falhou feio. Eu não gostei de Everton Santos, acho que ele ainda está muito preso. Pode ser que ele melhore, não vou dizer que perdi a fé, mas para esse jogo eu não gostei dele não. Quer mudar o voto, Túlio? Ainda dá tempo. Eu me esqueci, eu quero mudar para o Everton Santos. E você, Fernando? Eu não queria votar nele, mas pra mim foi Eduardo, lateral esquerdo, porque eu acho assim que não era pra ele estar jogando num clássico ali. Ele não veio bem, né? Apesar de ter sofrido um pênalti lá em Campina Grande. E eu achei que seria pesado pra ele, mas assim, se a gente for falar pela partida, infelizmente foi Eduardo. Rafa, e você, o destaque negativo? Eu vou ficar com o lateral esquerdo Eduardo, que participou efetivamente no lance que resultou no gol do Náutico. E também pelas subidas que o Joás estava tendo nas costas dele o tempo todo. Ele se sentiu ainda, ele é verde, tá verde ainda, ele precisa amadurecer um pouco. Mas destaque negativo mesmo, na minha opinião, foi o público, de apenas 4.622 torcedores, um público fraco, apesar de ser uma estreia de campeonato pernambucano e ser transmitido na televisão, os valores também complicaram parte da torcida, que para do Santa Cruz estava sendo cobrado uma quantia de R$50, mas a gente que está acostumado a ver o estádio cheio em clássico, aquela festa bonita, para mim foi um destaque negativo e infelizmente eu temo que vai se repetir bastante nesse campeonato. A maioria escolheu Eduardo, o morcegão da partida.
O Santa Cruz vai voltar a encontrar o Náutico no final de semana. Mas antes tem um compromisso ainda pelo Campeonato Pernambucano contra o Belo Jardim. Rafa, você tem informações do Belo Jardim? Fale pra gente. O Belo Jardim, que terminou a primeira fase do Pernambucano na terceira colocação, ficou atrás de Salgueiro e Central, e o Belo Jardim teve a mesma pontuação que o Central e foi desempatado nos outros critérios, foi saldo de gol, número de vitória. E o Belo Jardim terminou a primeira fase, atuou 6 vezes, ganhou 4 e perdeu 2. E apesar de ter estreado com derrota para o Salgueiro em casa, o Belo Jardim foi mais efetivo no jogo, teve mais volume de jogo, mas não conseguiu concluir em gol. E o Salgueiro apesar de ter criado menos, ele foi o suficiente, fez o suficiente e decidiu o jogo. O Belo Jardim foi a campo contra o Salgueiro com a formação com Celso, Romário, Fabrício, Belisco, Xisto, Júnior, Bruno Sacomani, Boca, Rogerinho e Raniel. O pessoal tem uma ligeira lembrança desse nome, Rogerinho e Raniel, que recentemente estiveram no Salgueiro e pode vagamente lembrar na cabeça do torcedor pernambucano. Então o Belo Jardim é aquela incógnita que, apesar de ter criado mais contra o Salgueiro, não produziu o suficiente para pontuar, estreou com derrota, atualmente está em 5º lugar, ficando atrás apenas do Central, que tomou de 3 do Sport e no caso tem um saldo a menos, tem um gol a menos no saldo lá. Mas a tendência é que o Santa Cruz vença e vença bem o Belo Jardim. E a tendência é que essa evolução continue, né? Como foi do primeiro, agora para o segundo jogo. Eu vou perguntar para Túlio se ele está confiante na vitória. Eu estou confiante na vitória, mas o que eu estou esperando mais desse jogo é essa evolução. Principalmente por partir de um adversário mais fraco do que o que a gente já teve na última semana, entendeu? Então eu espero que o time ganhe, mas que ganhe bem. É a minha expectativa. Que bom, Túlio, foi um prazer ter você aqui conosco na mesa. Espero que você tenha muita felicidade na sua volta e muito sucesso. O Túlio vai ter que se ausentar antes do final do programa. Então, um grande abraço, Túlio. Um abraço aí para a torcida coral e foi um prazer imenso estar aqui na mesa com vocês, debatendo Santa Cruz, coisa que a gente faz de graça todo dia, né? Isso é prazer, né? Sem dúvida. E, Fernando, qual é a sua expectativa para o jogo contra o Belo Jardim? É jogo que a gente não pode se complicar, né? É o time teoricamente mais fraco do grupo, né, do hexagonal, e eu estou esperando uma vitória amanhã. E você, Hugo, também acredita na vitória? Eu penso a seguinte questão: um Santa Cruz, um Náutico, um Sport jogando em casa, quando pega um time teoricamente mais fácil como o Belo Jardim, tem que estraçalhar, tem que ir pra cima, tem que meter 3, 4, 5-0, é obrigação. Mas, como a gente tá vindo de uma reformulação braba desde o ano passado, o que eu espero é que tenha mais, né, o time, né, um time mais coeso, né, uma melhor proximidade entre os jogadores, que melhore a condição física. Eu tô pegando leve no começo, não tô sendo tão corneteiro não tô pegando nem no pé de Vitor, né? Mas eu acho que o entrosamento e a questão física nesse momento é fundamental. E acho que é um jogo para vencer, né? Todo mundo está acreditando na vitória e, mais que a vitória, eu espero realmente que haja uma evolução no sistema de ataque. Ali na defesa a gente já viu uma melhora, um melhor posicionamento, ele Carlos se sobressaindo, mas está faltando ali no ataque ter um pouco mais de organização, um pouco mais de aproximação. E acredito que esse jogo do Belo Jardim é uma prova para esse ataque que precisa funcionar. E Rafa tem uma notícia nova. E aí, Rafa? Tô trazendo para vocês agora que parece mesmo que a voz do atacante Zé Carlos melhorou. O atacante, tudo indica que o atacante vai defender as cores do Fortaleza nessa temporada. Então, não sei se a avó dele vai ser cuidada no hospital em Fortaleza, se tinha condições melhores que aqui em Recife, mas tudo indica que a vozinha melhorou.
ironias à parte, né? Mas realmente não precisava disso, né, Zé Carlos? E nessa edição do Fórum Coral nós temos uma novidade, que é a interação com o torcedor pelo Twitter. Você pode interagir pelo @RafaContente e pelo @Fórum Coral. As perguntas nessa edição deste podcast foram feitas no @RafaContente. Nós tivemos duas perguntas aqui um pouco parecidas, um pouco complementares, do Léo Brito e do Danilo Pereira, que perguntaram se tem a previsão de acerto com algum centroavante, também sobre o meia, e uma segunda pergunta do Danilo Pereira sobre como andam as negociações com os jogadores do Cruzeiro. Eu vou passar essa bola aqui para o Rafa. Sobre acerto, previsão de acerto com o centroavante, tá nítido que o Santa Cruz está procurando, está precisando, que não dá para contar apenas com o André. E a diretoria está engajada, procurando, o mercado está escasso, não tá fácil, mas podem ter certeza que falta pouco para chegar o novo centroavante do Santa Cruz. Bom, vou aproveitar então para perguntar sobre as negociações de jogadores do Cruzeiro. Tem alguma novidade, Rafa? Ou ainda está aquela coisa da lista para a Eutrópio analisar? Então, o Eutrópio está analisando se as indicações dele vão ser atendidas, está com a lista de jogadores do Cruzeiro, e até então o que a gente sabe é que o único acerto, assim, teoricamente falando, é com o Aleph Pitbull, que aparentemente vai ser o primeiro jogador vindo do Cruzeiro em relação à negociação com o Raniel, e ele deve vir mesmo para o Santa Cruz, centroavante, 22 anos. E por enquanto é isso. A gente está no aguardo de mais informações, mas por enquanto é isso. Assim que tiver, o Rafa coloca lá no Twitter. E vou aproveitar para mandar um abraço também para o Tricolor Sertanejo, que mandou pergunta, para o Daniel Barioni, que fez uma pergunta muito legal, mas que infelizmente ela, por ser complexa, dá um podcast inteiro. Tá certo? Um abraço pessoal e vamos interagindo pelo Twitter. Bom, e a sexta-feira é uma data muito importante para todos nós, torcedores do Santa Cruz, porque é o aniversário de 103 anos do clube. Nós demos uma olhada no site oficial, ainda não saiu nenhuma programação, mas tem as programações paralelas. Nós recebemos do Fernando uma programação feita, que é uma pelada centenária, a quarta edição da pelada centenária, que é feita pelo Movimento Popular Coral, junto com qualquer colaborador. E vai ser lá no pátio de Santa Cruz, onde tudo começou, no dia 3 de fevereiro. Vai ter festa, vai ter cerveja, vai ter som, pirotecnia, E eles falam aqui no texto que nessa edição eles vão ter uma estrutura muito melhor, e eles esperam que os torcedores compareçam tanto para a pelada quanto para a festa, E para tornar essa festa cada vez mais bonita, cada vez mais legal, tá certo? Então é isso. No dia 3 de fevereiro, a pelada centenária no pátio de Santa Cruz, para comemorar como tudo começou do nosso glorioso. Bom, então estamos chegando já na reta final do programa. E Hugo, suas considerações finais. Só tenho que agradecer o convite estar aqui, Muito bom a gente estar numa mesa aqui conversando, sobre Santa Cruz e, claro, a pizza boa da casa aqui, bacana, Pessoal super gente fina aqui, E estou aqui aberto, ao convite, Espero aqui isso. E pode contar comigo, Sobre o Santa Cruz, espero que melhore, Por enquanto, a parte física, técnica. E a gente vai se encaixando aí, O jogador, o torcedor, Então, abraço aí para vocês aí. Valeu. Hugo, um prazer também te conhecer. Uma das coisas muito legais do Fórum Coral é que, pela mesa ser rotativa, a gente está sempre conhecendo os amigos virtuais, conhecendo pessoalmente. E você, Fernando? Quais são suas considerações? Agradeço mais uma vez o convite, Participei do primeiro, no segundo não deu pra vir. E é sempre bom, tá participando desse projeto aqui da gente, E falar sempre do Santa Cruz, claro, que a gente fala todos os dias. Tá podendo gravar aqui, muito bom. Espero voltar mais vezes. Como você citou bem, o projeto colaborativo, apaixonado, dos tricolores, faz esse programa de coração, e também do nosso convidado Rafa Contente. Rafa, suas considerações. Mais uma vez convidado, mais uma vez é um prazer estar aqui. Espero voltar mais vezes, estou aberto a convites e bem bacana. Queria deixar claro aqui que a ideia desse grupo de torcedores
sobre esse podcast é muito válida, é muito bacana e seria muito interessante que inspirassem outras torcidas, que inspirassem outros grupos torcedores, pois é uma iniciativa muito boa. Então, de parabéns. Então é isso, valeu galera, até a próxima. Bom, um forte abraço também para a galera do fórum que está sempre fervilhando nas ideias, na troca de informações, na troca de opiniões, na greia, né? Um abraço também para a Ney da edição, e um alô especial para Clécio Dias. Você que está ouvindo esse programa, que notou a qualidade, a mudança de qualidade do primeiro programa para o segundo e para esse terceiro, se você quiser contatar Clécio para fazer serviço de produção musical, gravações, música em geral, ele é músico também, tem banda para festa, coloca som, enfim, o cara é um craque, é profissional, equipamento todo profissional. Você pode acessar pelo WhatsApp, pelo número 98803-8079. Clécio Dias. Ei, Rafa, você quer mandar um abraço especial para um ouvinte lá em Olinda também, não é? Um ouvinte nosso do podcast. Sim, quero sim. Eu gostaria de mandar um abraço lá pro meu parceiro Berry, que tem o melhor cachorro-quente de Olinda. Alô, Berry, amanhã eu tô aí, viu? Guarda o meu que eu tô chegando. É bom mesmo, é? É o melhor de Olinda e eu recomendo pra todo mundo, lá em Jardim Atlântico. Cachorrão do Berry, o melhor cachorro-quente de Olinda! Valeu, galera, é isso. Até a próxima edição. Um forte abraço, uma boa semana pra todos.